Então, se porventura algum aluno não consiga assistir a aula completa ou não consiga assistir a aula mesma, a pessoa tem a possibilidade de acessá-la depois, né, posteriormente. Falando em aula gravada, já estou gravando a aula, peço para que vocês mandem o nome. O Marcelo já mandou, mas Marcelo, eu peço para que você envie novamente, porque senão não vai ficar salvo, tá? Envie de novo, por favor. Então, todo mundo que já está aqui na sala, manda o seu nome, por gentileza. E Marcelo, mande novamente, por favor, tá? E aí, se por acaso a sua internet Oi, cair, Anise. Meu você irmão Moisés precisar aqui vai voltar, atrasar um pouquinho para entrar na aula, mas ele já está entrando. tá Não é bom, por causa de prova nem nada, Ô, não. Porque Bia, bugou o negócio dele, ele tem que reiniciar. tá bom. Oi. ô, Bia, eu conversei, sabe, E a com prova do meu irmão os apagou avós, tudo de novo. eu disse Tá que bom, a peraí, gente um de ia... cada vez. Aí eu disse que a gente ia falar da África. Aí eu falei o que eu falei, sabe? Que eu tinha pensado quando fala da África. Aí ele disse, sim, mas não é só uma maravilha, assim, eles são muito pobres. Eles falaram que eles ainda são, tipo, independentes, alguma coisa assim. A gente vai estudar, em especial agora no sexto ano, a gente estuda como que se organizavam as sociedades antigas da África, tá? Porque como que a gente pode distribuir a história da África? Antes da colonização e depois da colonização. Por quê? Assim como o Brasil, a África, ela foi dividida entre alguns países europeus, certo? E esses países europeus colonizaram a África. O que isso quer dizer? Que esses países começaram a explorar diversas regiões da África. E a forma como eles exploraram esse continente faz com que a gente tenha hoje uma percepção desse continente que lá só tem pobreza, miséria, guerra, doença, fome, isso, aquilo, só coisa ruim, né? E a gente vai entender o porquê que nós temos essa visão, mas isso para você só vem lá no oitavo ano, tá? Agora, no sexto ano, a gente vai tentar entender como que a África se organizava antes da chegada dos europeus lá, antes de serem colonizados, ok? Aí depois a gente começa a estudar lá no oitavo ano, a partir dessa colonização, quais que foram as consequências para os africanos? Por que quando a gente fala em África, a gente pensa em doenças, em fome, guerra, pobreza, miséria, fome, sede e assim por diante, tá bom? Certo? Mas isso tem muito a ver sim, tá? Com o que você acabou de nos dizer. Ô, Beleza, Bia, bom? Oi. eles acreditavam em Deus? Algumas tribos, pouquíssimas, né, mas isso vem depois de Cristo, passaram a adotar o monoteísmo, como por exemplo o islamismo, a gente vai estudar depois mais a fundo, mas a grande maioria, principalmente na África subsaariana, que eu vou mostrar para vocês, eles eram politeístas, tá? A gente vai entender o que significa essas coisas daqui a pouco. Bom, pelo andar da carruagem, acho que não vai mais entrar tantos alunos assim, que alguns devem estar ocupados, né? Ela fazendo o desafio. Quem já está aqui, A do meu irmão apagou tudo. quem já está aqui presente, por favor, vai no bate-papo. Se não mandou ainda, coloca o seu nome. Porque imagina, você participa da aula e não leva presença. Muito ruim isso, né? Então vai lá no bate-papo e me manda o seu nome, por favor, quem não mandou ainda. Quem já Minha, mandou, não precisa mandar de novo. Ok? minha. Oi. A gente vai ter prova dia 30, né? Aham. E aí, mais no Tá, final da obrigada. semana, eu passo para vocês qual que vai ser a matéria. Ok? Tá bom. Beleza. Pessoal, então, como eu disse para vocês, nós vamos falar da África. Aí, a nossa amiga, quem foi que estava falando comigo? Era a Laura? É? Sim. Então, a Laura quis falar agora, né? Trazer um pouco de assuntos atuais sobre a África, né? Sobre o que ela comentou com alguém e tudo mais. Mas a gente vai falar das sociedades antigas africanas, ou seja, as primeiras civilizações que povoaram esse continente, tá bom? Então, para a gente falar de Bia, África, hoje a aula vai ter a duração normal. vai até 9h30, tá? Mais ou menos. Então, quando a gente vai falar de África, vamos tentar entender o formato dela, né? Então, a África, tem gente que achava que a África era um país, meu Deus do céu, né?
Sim, tem muita gente que acha que a África é um país, quando na verdade a África é um continente, ok? E aqui, esse é o formato do continente africano. Essas linhas todas que tem aqui dentro, nada mais é, né, do que as fronteiras de cada país que compõe a África. A África hoje, ela tem um conjunto de 54 países. Então, essas linhas mostram aí as fronteiras, os limites desses países, tá bom? Então, esse é o continente africano dividido em 54 países, certo? Tudo bem? Então, a África é um continente. Não se esqueçam disso. Pessoal, a gente vai observar que a África, ela pode ser dividida em duas partes, tá? Que nós chamamos de conjuntos geopolíticos, certo? O que eu uso para separar as duas partes da África? O deserto do Saara. O deserto do Saara é o maior deserto quente que nós temos. Vai, Bia, tem deserto frio? Sim. A Antártida, por exemplo, é considerado um deserto frio. O deserto de Gobi é considerado um deserto frio, tá? Deserto de gelo, tá bom? Então, Deserto é que não tem nada na frente, só na algumas verdade, árvores. um deserto se caracteriza pela pouca quantidade de chuva e pelo pouco tipo de vida animal e vegetal se desenvolvendo ali, tá? Então, ó, pouca chuva, quase nenhuma, tudo bem? E pouca vida animal e vegetal. Então, pouca chuva e pouca vida. Então, seja um local muito quente ou um local Então, tá muito dando muita frio, interferência. podem ser considerados deserto. Só que, quando a gente fala de deserto, a gente imagina o quê? Um local quente, cheio, por exemplo, de areia, quando, na verdade, a Antártida, por exemplo, é um imenso deserto, só que um deserto de gelo, um deserto frio, tá? Se você pesquisar no Google imagens da Antártida, você não vai ver plantas, você não vai ver muitos animais, tá? Então, aquilo também é um deserto. Quando eu falo do deserto do Saara, ele é o maior deserto quente que nós temos, tá? Então, o deserto do Saara, que ele está presente na África, ele vai ser o ponto de referência para eu separar esses dois conjuntos geopolíticos, tá? Ou seja, para eu separar as duas partes da África. Tudo bem? Então, ó, do deserto do Saara para cima, eu tenho a África do Norte ou norte da África. Tudo bem? O segundo conjunto geopolítico é aquele que está abaixo do deserto do Saara. Então, qual é o nome que eu dou para essa parte do continente africano? África subsaariana. Olha aqui como é que está escrito na legenda. Sub significa abaixo. Então, se eu estou dizendo que essa parte em verdinho aqui é a África subsaariana, eu estou dizendo que essa parte é a África abaixo do Saara, do deserto do Saara. Tudo bem? Então, vamos recapitular aí. Repitam comigo. Qual é o ponto em que eu separo os dois conjuntos geopolíticos da África? Deserto do Saara. Deserto do Saara. Perfeito. Acima do deserto do Saara, qual conjunto geopolítico nós temos? Norte da África. Norte da África. Norte da África. Isso, tudo bem, perfeito. Abaixo do deserto do Saara. África subsaariana. Isso, por que subsaariana? Porque abaixo do deserto do Saara. do deserto de Saara. Perfeito, Tá isso abaixo. mesmo. Então, pessoal, aqui nessa região da África do Norte ou norte da África, é uma região onde nós temos o Egito, onde a gente tem, por exemplo, muitas populações sendo islâmicas, adotando o islamismo, temos muitos árabes, muitos povos aqui se adaptaram a viver em meio do deserto, tá? Algumas pessoas se dedicam à vida nômade, tá? O que é nômade mesmo? Alguém lembra? Que se não muda tem de lugar moradia quando... Que se muda de lugar. Um lugar fixo. Isso, que não Não tem tem a sua lugar moradia fixa, que sempre fica migrando de um local para o outro, né?
Aqui, na parte da África subsaariana, a gente também tem povos que são nômades, mas também temos muitos povos sedentários, alguns que vivem numa área árida, outros que vivem em plena floresta, alguns que vivem em regiões de savana, outros em regiões que são mais montanhosas. Então, o continente africano ele é muito diverso. Então, ao longo desse continente gigantesco, a gente vai ver que existiam vários tipos de sociedade que se organizavam de diversas formas, ok? A mais populosa é a África subsaariana, ou seja, a África que está abaixo do deserto do Saara, tá bom? É maior, não é? Também. Pergunta para mim, é a maior. Pessoal, qual é o marco que separa as duas partes da África mesmo? Deserto do Saara. Deserto do Deserto Saara. do Saara. Deserto do Saara. Isso. Então, nesse mapa, dá a impressão que se eu estou do lado de cada linha, eu estou no deserto do Saara. Se eu passei do lado de cada linha, eu já não estou mais no deserto do Saara. Será que basta assim pular uma linha? Não. De repente não estou mais? Não. Não. Existe, pessoal, o que nós chamamos de zona de transição, ou seja, uma zona de mudança, tá? Então, aqui eu tenho o deserto do Saara e aqui eu tenho a África subsaariana. Só que entre o norte da África e a África subsaariana tem uma região de transição, de mudança do deserto para áreas de floresta. Essa região de transição é chamada de Sahel. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Sahel. Então, se eu perguntar para vocês num formulário, num desafio, o que é o Sahel? Nós vamos dizer que é uma região de transição entre o deserto do Saara e a África subsaariana, tá bom? Essa região aqui, turma, não é um deserto, mas também não é uma região de floresta. É uma região árida. Qual que é a diferença de um deserto para uma região árida? No deserto, quase não chove. Tem pessoas que passam a vida inteira sem ver uma gota de chuva caindo do céu. Agora, na região do Sahel, até chove um pouquinho ao longo do ano, mas não é suficiente, por exemplo, para fazer com que tenha uma vegetação muito grande. Não é suficiente para ter muitos rios, até pode ter um riozinho aqui, mas não são uma abundância de rios. Tudo bem? Ô, Bia, eu tenho uma Então, pergunta. o deserto Aqui se caracteriza por ser muito mais seco, enquanto que aqui no Sahel é uma região que até chove um pouquinho mais. Pois não. tipo, assim, o deserto, ele ocupa vários países, certo? Uhum. Então, quantos mais ou menos países que ele ocupa, mais ou menos, na a gente média? pode contar, ó. A gente tem aqui o Marrocos, 1, 2, Mauritânia, 3, Mali, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 países que eu contei aqui por cima, tá? 11 países. Só o propriamente dito, só o deserto. Se a gente fosse pegar a transição, que é a região do Sahel, a gente pode acrescentar mais alguns, tá bom? Sim. Ô, Bia, Tá essa bom. parte Obrigada. a parte que estava mais clarinha, ela é a Aqui embaixo? região de Sahel. Isso, Sahel. Tá? É essa região, tá? Então, se a gente for ver, ó, a partir aqui, daqui para baixo, é onde nós temos a África subsaariana, tá? Só que eu não tenho propriamente assim uma linha, tá? Então, imagina que aqui, que esse bloquinho meu seja a África. Então, pelo primeiro mapa, dá a impressão que, ó, tá, você consegue enxergar aí? Que aqui para cima, norte da África, daqui para baixo, África subsaariana. Será que se eu tô desse pontinho aqui, eu tô na África do Norte, no meio do deserto do Saara? Atravessei a linha, meio metro em seguinte, eu já tô na África subsaariana, fora do deserto? Não é assim. Existe uma zona de transição, né? Sahel, né? Sahel, tá bom? Então, essa zona de transição entre o que é deserto e a África subsaariana chama-se Sahel. Tudo bem? Então, a parte o norte da África, ela é basicamente o deserto. Deserto? Aí Exato. a Na África branca é onde não tem subsaariana nada. Nada de.
O Bia, Sahel? eu cheguei atrasado por causa da prova. Bom dia. Tudo bem. Então, quem chegou atrasado, vai lá no bate-papo, me manda o seu nome e depois vocês pegam lá no SAS Conecta o link da aula gravada, tá bom? Manda o nome no bate-papo para mim. Então, é exatamente Bia. isso. A parte do norte da África, ela basicamente vai pegar quase toda o deserto do Saara. O deserto vai pegar quase toda essa Ô, Bia, área aqui da África, da porção norte da África. Também quero Oi. falar. é fácil, quem tá no norte da África, é fácil atravessar para chegar na África subsaariana? Quem que tá falando? A Laura. Laura, é fácil, por exemplo. Onde você mora? Qual bairro que você mora aqui em Alfenas? Na Rua Tupi. Rua Tupi. Então, aqui na Vila Teixeira. Isso. Isso? Então, imagina. A tua mãe, se fosse, mãe, eu quero tomar um sorvete. Tá bom. Aí a tua mãe te deixa lá no Chiquinho. Sabe onde é o Chiquinho? Em frente ao cinema? Aham. Aí, isso é 1h da tarde. Aí a tua mãe fala assim, ó, só que eu não vou ter tempo de esperar. Tô indo embora, você vai embora a pé. Aquele sol quente. Aquele sol quente dá 1h da tarde, pós-almoço. É fácil você atravessar toda a parte ali da avenida, até você chegar na Rua Tupi, na Vila Teixeira? No sol quente? Não. Não é fácil. Agora imagina você passar num local desértico, onde o ar é muito seco, onde as temperaturas são muito elevadas. Será que seria fácil? Não é Não. fácil, né? Por outro lado, o fato de não ser fácil não quer dizer que não existia pessoas ali no deserto. Como a gente vai falar agora sobre eles, tá bom? Certo? Mas hoje existe pessoa morando no deserto ou não? Existem muitas pessoas que moram ali, tá bom? E Então, quem mora pessoal, lá é pobre? a gente vai falar disso depois, tá bom? Provavelmente, né? Se ele mora no deserto. Oi. Pode falar, Gabriel. Então, se a gente vai falar do deserto, como é que elas bebem água lá? Vou falar daqui a pouco para vocês, tá Tem bom? nada a ver ser deserto e não ter água. Tem sim, por isso que é um deserto. Tá? Então vamos olhar aqui, ó. Então eu mostrei para vocês que a África ela pode ser dividida em duas partes: a África, a porção norte da África e a África subsaariana. O principal fator de divisão da África é o deserto. Mas será que não existe comunicação entre as pessoas do norte da África e da África subsaariana? Sim, existia um contato de pessoas dessas duas áreas. Quem é que fazia essa ligação entre essas duas Áfricas? Povos nômades. Então, aqui, no meio do deserto do Saara, existiam alguns povos que praticavam comércio, chamados de caravaneiros. O que eram caravaneiros? Eram comerciantes que não tinham moradia fixa. Eles pegavam camelos e ficavam circulando pelo deserto, visitando várias tribos que existiam ao longo do deserto. E aí, o que era de interessante que eles encontravam em cada tribo, eles acabavam comercializando, negociando, fazendo trocas e até mesmo comprando. Então, vamos imaginar, se um grupo de caravaneiros estavam aqui e acharam alguma coisa de interessante, eles compravam ou negociavam essa mercadoria e continuavam o seu caminho. E aí, à medida em que eles estavam migrando de um local para o outro, eles chegavam aqui, por exemplo, nessa porção da África subsaariana e comercializavam nessa área aquele produto que ele pegou lá no meio do deserto, por exemplo. Então, as pessoas que estão nessa região da África subsaariana nunca tiveram, por exemplo, acesso ao produto que os caravaneiros trouxeram dessa área aqui. Por outro lado, eles puderam ter acesso agora, porque esses povos nômades, chamados caravaneiros, trouxeram para eles aqui na África subsaariana. Da mesma forma que esses povos nômades podem aqui na África subsaariana pegar algumas coisas, algumas mercadorias, que a população do norte da África não teriam acesso. E aí, esses povos nômades, eles trocavam muito mais do que mercadorias. Eles podiam levar informações, coisas que na África subsaariana não se tinha conhecimento, que lá na norte da África já se sabia. Levavam técnicas, ferramentas, especiarias, comidas, entre 1 milhão de coisas que a gente pode pensar. Então, existia uma comunicação, sim, entre o norte da África e a África subsaariana. Quem basicamente ficava encarregado de fazer isso, até mesmo sem perceber, eram esses povos nômades caravaneiros, tá? Então, para quem não sabe,
eles se organizavam basicamente assim, ó. Pegavam camelos, colocavam mercadorias penduradas nos seus camelos para atravessar o deserto. E por que camelo e não cavalo, por exemplo? Os camelos, eles são animais típicos das regiões desérticas da África, em que o seu corpo já foi automaticamente preparado para se adaptar às condições que o deserto oferece, como, por exemplo, as elevadas temperaturas. O camelo, ele tem um pelo muito baixinho, igual de um cachorro com pelo curto, né? Como se fosse um cavalo, por exemplo, né? Um pelo muito curtinho. Porém, o seu couro, ele é muito grosso. Esse couro grosso evita que ele perca água do seu organismo por evapotranspiração, ou seja, pela sua transpiração, pelo seu suor, né? Então, se ele sua pouco, o seu corpo vai se manter hidratado, ok? O couro grosso vai permitir também com que a temperatura do exterior, ou seja, do ambiente, não afete o funcionamento do seu organismo. Sem contar que outras adaptações naturalmente o seu corpo vai passando, como por exemplo a sua língua. A língua do camelo é uma língua extremamente resistente, o que permite que o camelo, andando no meio do deserto, se ele encontra, por exemplo, um cacto, ele consegue se alimentar do cacto sem ferir a sua boca. Então, ele consegue mastigar aquele cacto e os espinhos do cacto não ferem. Então, tem alimento. Sem contar que eles também encontram nos cactos uma grande reserva de água. Se alguém já viu um cacto, já deve ter percebido que cacto não tem folhas. Ou se tem folha, a folha é muito pequenininha e vive poucos dias. Por que que um cacto, ele sempre existe num local desértico e não tem folhas, né? Exatamente para que ele não perca água por evapotranspiração através das folhas. Então, o cacto faz fotossíntese pelo próprio caule e os espinhos são um mecanismo de defesa. Porque, por exemplo, imagina que essa minha régua seja um cacto. Se ele tiver muitas folhas, os animais que estão lá no deserto vão querer se alimentar e podem Bia? acabar... Oi, Travou tudo aqui pra mim, não tô ouvindo nada. mais Pra mim alguém? não travou, não. Eu tô. Não, pra mim tá normal. Então, Pra deve mim ser também tá normal. internet, tá? Se Voltou. continuar, voltou? Se continuar, você sai e volta para a aula, tá bom? Ô, Bia, Oi. é possível criar, então, vamos supor, um cachorro, um gato aí no deserto? Provavelmente a adaptação desses animais nessas áreas seria muito complicado, até porque as temperaturas no meio do deserto podem chegar a 60 graus Celsius durante o dia. Isso é muito quente. Nossa. Quando aqui, por exemplo, a gente está a 35 graus, a gente está derretendo, a gente está parado e começa a suar, e sai do banho já suando, né? Já se vê que os cachorrinhos, tadinhos, né? Então, Mesmo pra eles aqueles deve do ser, pelo tipo, curto, 20 graus deve ser meio frio até pra eles. isso, exato, né? Então, um cachorro, um gato comum nessas áreas, eles sofreriam muito, né? Então, dificilmente eles conseguiriam sobreviver por muito tempo, tá? Então, esses camelos, pessoal, eles são animais que conseguiram se adaptar ao longo de milhares de anos às condições que o deserto oferece, tá? E aí os caravaneiros Os nômades tinham observaram... camelo? Os camelos também conseguiriam viver. Então, esses caravaneiros, eles criavam camelos exatamente porque eles conseguiam atravessar o deserto do Saara, mesmo que eles andassem por muitos dias sem ter água suficiente para alimentar, para todo mundo consumir, né? Mas o Porque os camelo próprios também precisa de alguma vez água, né? precisa de água, só que a quantidade de água que ele precisa diariamente é muito pequena. Inclusive, surgiu uma lenda que nas corcovas do camelo, que é aquelas costas corcundinhas que o camelo tem, que ali servia uma reserva de água. É bobeira, é mentira isso, para ele é músculo, tá? Mas os camelos, eles fazem reservas de água no seu corpo. Então, eles podem ficar, pasmem, mais de 30 dias sem consumir água. Então, por exemplo, se eu precisasse do cavalo, Deus. um cavalo ia precisar de 10 litros de água, por exemplo, por dia. Bom, o camelo, ele bebe uma vez só por mês. Então, é muito mais vantagem eu querer utilizar um camelo que consegue percorrer longas distâncias sem precisar ficar parando para dar água, para ir descansar, porque ele está adaptado àquela condição. Camelo Bia, adapta... Ele já está adaptado a essa condição. Então, O camelo o animal... Tipo, o camelo, ele adapta ao frio? Ou não, ele morre?
ele até consegue se adaptar, mas isso seria penoso para o animal, tá? Então, pessoal, Ô, Bia, esse animal. Deixa eu terminar de falar, peraí. Tá Só não bom. consigo concluir isso. Então, o camelo foi esse animal escolhido pelos caravaneiros, primeiro, por serem resistentes às condições que o deserto oferece. Segundo, porque ele era um animal resistente para conseguir carregar muita carga, muita mercadoria. Então, tudo que os caravaneiros precisavam, eles colocavam para ser transportados junto com o camelo. Tá? Então, o material para formar a sua cabana no acampamento, os seus objetos, como por exemplo panelas, roupas, tudo era transportado pelos camelos. E ao longo do deserto todo, o deserto era gigantesco, para vocês terem uma ideia do tamanho do deserto do Saara, ele tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Bia, o que isso quer dizer? O Brasil é um país gigantesco, não é? Quando a gente vê um mapa mundi, o Brasil aqui na América do Sul ocupa quase tudo, né? O Brasil tem um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Só o deserto do Saara tem mais de 9 milhões. Então, o deserto do Saara é um pouco maior que o Brasil, né? Que é um país assim gigantesco, certo? Então, esses caravaneiros, quando eles estavam migrando de um local para o outro dentro do deserto, eles procuravam o que a gente conhece como oásis. O que é um oásis? Oásis é um local no meio de uma região desértica em que eu consigo encontrar água, tá? Nossa, Bia, mas existe isso? Sim. Então, aqui, por exemplo, é um oásis lá dentro do deserto do Saara. Como que funciona? Vocês já devem ter estudado lá em ciências ou então em geografia a formação do ciclo da água. Não já estudaram? Então, como que funciona o ciclo da água? O sol aquece a superfície de água, os solos, as plantas, os animais, tem a evaporação. O vapor de água forma as nuvens. As nuvens, quando estão carregadas, elas vão passar o vapor de água para a água líquida no processo de condensação. Quando acontece a condensação, chove. A água da chuva cai, parte da água vai escorrer como enxurrada, mas parte da água vai infiltrar no solo, não é? Essa água que está infiltrando no solo forma um lençol freático. Já estudaram isso, o ciclo da água dessa forma? Acho que todo mundo já deve ter estudado, né? E aí, pessoal, o que a gente observa? Que em alguns locais, como que forma? Imagina que a minha mão sejam as camadas de solo, tá? O lençol freático, ele forma porque entre as camadas de terra tem aqui um pedaço de pedra. Tá? Então imagina que entre as camadas de terra tem uma camada de pedra que vai fazer com que a água fique acumulada aqui em cima. Então, por exemplo, esse negócio amarelo que eu estou colocando aqui entre os meus dedos seria a água que acumulou. Por que a água ela acumulou aqui? Porque tem uma rocha, que no caso é o pincel, que não deixa a água continuar infiltrando. Então a água ficou Rocha impermeável, né? formando o lençol freático, certo? Só que lá no meio do deserto, eu expliquei para vocês que não quer dizer que não chove. Chove, mas é muito pouco. Em alguns locais, não chove há mais de 30 anos, né? E aí, em alguns locais, pode ser no deserto, inclusive aqui em Alfenas, em que essa rocha, ela está muito próxima do subsolo. E aí, quando chove, a água fica aqui, ó, muito próximo da superfície. Tão próximo que, por exemplo, numa área de deserto, o vento pode tocar a areia e ficar o que exposto? A água. E aí formam essas piscinas de água doce naturais, chamadas de oásis. E aí, ao redor dessa água, começa a surgir algum tipo de vegetação, alguns animais são atraídos para cá, certo? Então, dentro do deserto do Saara, existem diversos oásis, alguns muito grandes e outros muito pequenos. Então, indo de um oásis até o outro para se abastecer de água, tanto para dar para os camelos, também para eles consumirem, os povos nômades, esses caravaneiros, iam migrando de um local para o outro. Se eu voltar para esse mapa aqui, ó, então a ligação entre o norte da África e a África subsaariana era feita por aqueles povos nômades, pelos caravaneiros. Então aqui, quando a gente vê o deserto do Saara, nessa região toda, eles iam, por exemplo, se quisesse sair daqui para chegar aqui, é um longo caminho de deserto que eu preciso enfrentar.
Então, eu vou fazer só uma linha reta, mirar uma reta aí? Não. Às vezes, se eu seguir esse caminho reto, por mais que seja curto, seja um espaço em que os meus animais e eu vamos precisar de água. Então, às vezes, eles vão fazendo voltas para atravessar esse deserto, contornando aonde é que tem o oásis para que eles possam se abastecer, tá bom? Então, os oásis do deserto do Saara foram super importantes para que esses povos nômades pudessem sair do norte da África e chegarem até a África subsaariana, trazendo enormes contribuições, desde conhecimento sobre agricultura, troca de especiarias, trocas de mercadorias, trocas de informações e assim por diante. Às vezes tem uma pessoa aqui na África subsaariana que nunca sequer imaginou ir para o norte da África, mas as informações que elas têm sobre o norte da África chegaram até elas aqui na África subsaariana graças às informações trazidas por esses povos nômades, certo? Pois não, Analia? Ô, Bia, aqui é a Laura, sabe? Existia mais animais sem seu camelo lá no dentro deserto? do deserto, não existe uma abundância de animais, como, por exemplo, a gente pensa uma floresta da Mata Atlântica, floresta amazônica. Mas quando a gente vê uma paisagem como essa daqui, ó, você imagina, não tem bicho nenhum morando aqui. Pelo contrário, tem muitas espécies de lagartos, de aranhas, de insetos, de vários tipos de répteis que se adaptaram a essa condição. Por exemplo, muitos camaleões, que são adaptados a essa condição de se camuflar aqui no meio, aranhas, tem muitos tipos de animais e plantas que se adaptam aqui. Ô, O que não quer dizer que lá num pedaço eles pequeno de decoravam. espaço... Peraí. O que não quer dizer que no espaço pequeno eu vou ter muitos animais e muitas plantas, pelo contrário. Mas muitos tipos de animais e plantas temos ali, ok? Lá, uma mosca pode viver lá? Ela consegue sobreviver? Até acho que consegue, mas desde que ela consiga seu alimento. Então, provavelmente, aonde tem mais plantas e mais animais, é onde nós vamos encontrar essas moças, como, por exemplo, numa área próxima a um oásis, tá? Num local onde não tem um oásis, que vai ter pouquíssima água, ou não vai ter água de jeito nenhum, acho difícil ela conseguir sobreviver. Bia, Oi, Posso falar? pode. Assim, eles sempre percorriam o mesmo caminho, procurando oásis, ou eles às vezes iam para outro lugar para ver se tinha alguém morando lá e depois iam para um oásis? Então, por exemplo, isso Ou daqui eles se sempre configurava como uma caravana, ou seja, um grupo de pessoas que estava migrando de um local para o outro para fazer comércio, certo? Então, quando eu falo que existiam caravaneiros, eram as pessoas que participavam de uma caravana. Então, isso daqui é uma caravana. Existiam milhares de caravanas. Cada caravana já tinha a sua rota. Algumas caravanas passavam pelas mesmas rotas, sempre em busca de encontrar um oásis, certo? Bia, Oi. Então eles sempre iam no mesmo caminho. Isso. Oi. por que com o calor desse os caras usam esse roupão aí? Aqui, na verdade, até tem pouca roupa, né? Quando a gente percebe, a gente pesquisa no Google, né? Os árabes, eles estão sempre com aquela roupa, aquele tanto de tecido na cabeça, no pescoço, que é sopona que vão até o pé. Você fica pensando, Pra não se queimar, nossa, né? os caras são doidos. O deserto faz 60 graus e os caras estão com esse tanto de roupa. Vai ficar sem camisa, bota uma sunga, bota um biquíni, muito melhor. Você fica refrescando e ainda pega uma marquinha. Não, né? Por quê? Os tecidos, quando colocados em muitas camadas, eles servem de isolamento térmico, tá? Esse isolamento térmico, ele acontece em duas coisas. Então, a gente pensa em colocar muitas camadas de tecido, geralmente quando está muito frio, né? Então, você vê, uma pessoa que está indo esquiar na neve. O que você vê a pessoa vestindo? Aquelas rouponas, né? Que anda até com os braços abertos assim, né? E com várias camadas de tecido. O que é o intuito da pessoa que está lá na neve colocar tantas camadas de tecido? Ela está indo para um local frio, não é? Esquiar. Então, naquele local frio, a temperatura está muito mais baixa do que a temperatura do seu corpo. O intuito de colocar várias camadas de roupa é de impedir que a temperatura do seu corpo diminua. Então, você coloca várias camadas de tecido para isolar o seu corpo. Então, o seu corpo não vai perder temperatura para o ambiente, certo? Tudo bem? A mesma coisa acontece no deserto.
Quando você coloca muitas camadas de roupa, você impede que a temperatura de fora aumente a temperatura de dentro daquelas roupas. Então, olha só, no meio do deserto é mais interessante que você coloque muitas camadas de roupa do que fique com poucas camadas de roupa, certo? Por isso que ele sempre tem aquele monte de tecidos colocados sobre o corpo. Entendeu? Porque serve de isolamento. Então, quando a gente vê várias camadas de roupa, ela serve exatamente para proteger o nosso corpo, para impedir que o nosso corpo perca temperatura ou que ganhe temperatura. Certo? Tudo bem? Entendeu aí? Oi. Qual que é o segundo animal, sem ser o camelo, que mais consegue, tipo, que se habitar, consegue ficar bem lá no Eu Se acho que adaptar. a gente pode pensar, tem alguns tipos de cobra, mas acho que o dromedário, a iguana, que mais? Alguns tipos de cobras, né, da família dos aracnídeos. Temos vários, tá? Ah, tá. E esses animais, eles conseguem, tipo assim, resistir muito bem ao calor? Sim, sim. Se vocês jogarem, por exemplo, meu pai adora essas coisas, né? A National Geographic, o History, Disney Channel, tem várias sempre documentários, vídeos, como no caso da Disney Channel, tem até algumas animações desses animais que vivem no deserto. Nossa, no YouTube tem vários, né? Tipo assim, animais do Saara. Vocês vão pesquisar e vocês vão ver que tem animais que ficam aí meses tentando caçar alguma coisa, né? Lutando pela sua sobrevivência. Muito interessante isso. Obrigada, Inclusive, Bia. quando a gente fala desses caravaneiros, não é porque eles conseguem carregar suas mercadorias nos camelos e que eles vão migrando pelos oásis que eles não passam fome, não têm necessidades também, né? Muito pelo contrário, muitas das vezes vocês veem eles pegando tempestades de areia que colocam eles em risco de vida, por exemplo, né? Que dificultam muito essa viagem deles. Ô, Bia, se um urso polar fosse pro deserto, o que aconteceria? Provavelmente ele morreria em poucas horas. Primeiro, por conta da temperatura altíssima, sendo que ele está já adaptado a uma temperatura muito baixa. E no deserto do Saara não vai ter a alimentação dele, que é foca, leão marinho, pinguim, né? Que é o que ele se alimenta. Lá não vai ter. Uhum. Então, não é basicamente pegar um bicho daqui e botar aqui, né? Precisa ter as condições de temperatura, umidade, alimentação. Aquecimento global. Também. É. Bom, pessoal, não vai ter tarefa para amanhã, tá bom? Amanhã é a nossa primeira aula juntos. E a gente continua falando. Então, a gente viu como que é a divisão da África. Amanhã a gente fala como que as sociedades que existiam lá se organizavam, tá? E vamos começar a falar de alguma delas. Tá bom? Tá bom, Bia. Turma, então fiquem com Deus. Tchau, Até amanhã, se Bia. Deus quiser. Até amanhã. Beijos. Tchau. Tchauzinho. Beijos. Beijos.